Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse jogo americano que é super fácil, muito econômico. Eu utilizei aqui duas cores para deixar ele como sugestão aí para a festa de fim de ano, mas você pode fazer só com uma cor que fica muito bonito também. O meu suplá tem 47 centímetros de diâmetro e eu utilizei fio barroco Max Color número 6. Esse vermelho é o 3635 e o verde é o 5767 da Círculo. No total foram 170 gramas, o equivalente a mais ou menos 200 metros de fio. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, compartilhe esse vídeo e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo anel mágico, mas se você quiser pode começar aí com argola de 4 ou 5 correntes que dá certo também. O anel mágico deixa o início do trabalho bem fechadinho e é super fácil de fazer. Olha, vou deixar uma sobra de fio, vou dar uma volta completa e segurar novamente com o polegar. Veja que esse aqui é o fio que está vindo do novelo. Agora, olha, eu vou só posicionar ele no dedo para trabalhar e deixo ele mais na parte aqui próximo do punho. Essa aqui é a volta completa. Então vou introduzir a agulha debaixo dessa volta completa e busco o fio que está vindo do novelo passando por debaixo dessa primeira volta e giro no sentido horário para formar uma laçadinha na agulha. Vou pegar novamente o fio que está vindo do novelo, olha, desta vez por cima da primeira volta, desse jeito, passo dentro da laçada que estava na agulha e já formo um ponto baixíssimo para formar aqui o anel mágico. É super fácil e faz toda a diferença aí no início do trabalho. Agora eu vou trabalhar um total de 12 pontos baixos aqui dentro do anel mágico e do mesmo jeito, se você começar aí com argola de 4 ou 5 correntes, é só fazer agora 12 pontos baixos. Eu não vou contar com esse ponto baixíssimo, tá? Vou fazer 12 pontos baixos. Agora, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Veja que não completou aqui a volta, né, do anel mágico. Vou só alongar aqui um pouquinho, mas é só pegar a pontinha do fio agora, a pontinha inicial, puxar, que vai fechar esse anel mágico aqui, olha. Para deixar bem certinho aqui o início do trabalho, segura desse jeito aqui, puxa bem a ponta, que vai fechar aqui, formando o miolinho do trabalho, tá? Desse jeito. Vou voltar aqui com a agulha para a laçada e vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dos 12 que eu fiz aqui dentro desse anel mágico. Finalizo então com ponto baixíssimo, desse jeito. Depois a gente consegue até ajustar ainda mais, puxar mais essa ponta de fio e fazer o acabamento, tá? Eu vou fazer agora duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto, olha, uma, duas correntes, vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo ponto baixo e vou fazer 2 pontos altos no próximo ponto. 1, 2 pontos altos. Vou para o próximo ponto, faço novamente 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 pontos altos em cada um dos pontos de base, tá? Agora nós temos como base os pontos baixos, né, que eu fiz dentro do anel mágico, olha. Veja que eu estou fazendo 2 pontos altos em cada um dos pontos, vou fazer a volta completa desse jeito. 2 pontos em cada um dos pontos de base, olha. 1, 2. Em cada um dos pontos eu faço 2 pontos altos por toda a volta. Teremos no final um total de 24 pontos altos. Já estou chegando no final da volta, fazendo 2 pontos altos em cada um dos pontos de base. Esse aqui, olha, já é o penúltimo ponto. Fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço. Mas no começo dessa volta eu fiz somente 2 correntes, né, para dar a altura do primeiro ponto alto e não 2 pontos altos na direção desse ponto de base aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar que tem essas 2 correntes aqui, tá? Ignorando essas 2 correntes que estão formando esse primeiro ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, olha. Introduzo a agulha no mesmo ponto de base e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficou desse jeito.
E agora vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto dos dois que eu fiz junto, olha, logo após as duas correntes. Finalizo com ponto baixíssimo e assim fica bem certinho o início aqui, o final da volta, olha, a volta completinha. Tenho aqui então um total de 24 pontos altos. Vou começar a próxima volta do mesmo jeito, fazendo duas correntes para dar distância aqui do primeiro ponto, mas quando completar a volta a gente vai até esconder esse ponto aqui com mais 2 pontos na direção desse mesmo lugar aqui, tá? Olha onde estão saindo as duas correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos ali, tá? Vou seguir para o próximo ponto e vou fazer somente um ponto alto. Olha, para o próximo ponto de base fiz somente um ponto alto. No próximo ponto eu vou fazer 2 pontos altos. Olha, faço 1, 2. Vou para o ponto seguinte, vou fazer somente um ponto alto. E no próximo ponto vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar, olha. 1, 2. Faço um ponto alto no próximo ponto. Vou para o ponto seguinte e faço 2 pontos altos. Vou seguir fazendo assim até completar a volta, tá? Quando for completar a volta, eu mostro para você como finalizar essa volta para dar certinho. No final, precisamos ficar aqui com um total de 36 pontos altos, tá? Mas sempre do mesmo jeito, olha. Em um dos pontos de base, faça somente um ponto alto. No ponto seguinte, faça 2. Um ponto, 2 pontos, tá? Por toda a volta. Já estou completando a volta, fazendo sempre intercalando, olha, 2 pontos altos em um ponto de base e um ponto alto no próximo. 2, então aqui no próximo faço só 1. Então, olha, no próximo ponto de base eu preciso fazer 2 pontos, né? Eu tenho aqui duas correntes formando a altura para começar essa volta, mas no mesmo ponto que eu saí com as duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos ignorando essas duas correntes, olha. Vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, no mesmo lugar. E finalizo com ponto baixíssimo no próximo ponto alto, que logo após as correntes eu fiz somente um ponto alto, né? Então vou finalizar com ponto baixíssimo em cima desse ponto alto que eu fiz logo após as duas correntes, desse jeito, olha. Fica bem certinho aqui o início e o final. Tenho aqui um total de 36 pontos altos, então, na segunda volta, né? Na terceira volta, perdão, a primeira foi feita com ponto baixo, sempre intercalando 2 pontos altos em um ponto de base. No ponto seguinte, somente um ponto alto. 2, 1, 2, 1. Tenho aqui um total de 36 pontos altos. Vou começar a próxima volta fazendo duas correntes para dar a altura de começar a volta. Vou no próximo ponto e faço somente um ponto alto. Neste ponto alto aqui, olha que nós vamos finalizar a volta, tá? Nesse ponto alto que eu fiz logo após as duas correntes. Vou no próximo ponto e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Olha, 1, 2. E vou seguir repetindo assim, exatamente igual à volta anterior. No próximo ponto faço somente um ponto alto. E no outro, olha, no ponto seguinte eu faço 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2 pontos no mesmo lugar. Vou no próximo, faço somente um ponto. Sigo para o próximo ponto e faço 2 pontos altos. 1, 2. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Se você fizer certinho, no final teremos um total de 54 pontos altos. E olha, aqui, olha, nesse último ponto, esse aqui antes das correntes, nesse aqui, eu preciso fazer só um ponto alto, tá? Se chegar aqui fazendo 2 pontos nesse ponto aqui, é sinal que alguma coisa está errada por aqui. E nesse ponto que nós saímos com as duas correntes, é que eu vou fazer 2 pontos altos e depois finalizar com um ponto baixíssimo aqui no alto do primeiro ponto alto, tá? Então é só seguir repetindo sempre com atenção, intercalando, olha, aqui fiz 2 pontos no mesmo lugar, então no próximo faço somente um ponto, seguir intercalando certinho que vai dar certo chegar no final com 54 pontos altos. Já estou completando a volta, olha, como eu disse para você, se você seguiu intercalando, vai chegar aqui, olha, nesse último ponto antes das correntes, fazendo somente um ponto alto. E agora, no mesmo ponto que eu fiz as duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Ignorando essas duas correntes que estão formando um ponto alto, vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2. E vou imprensar essas correntes, olha, finalizo em cima do primeiro ponto alto e não nas correntes, tá? Que estão formando a altura
de começar o ponto, tenho novamente a volta completinha, fica certinho novamente, o início e o final. Também não dá para anotar onde nós começamos e terminamos essa volta. Tenho aqui um total de 54 pontos altos na quarta volta, já que a primeira aqui foi formada por ponto baixo. Vou começar a próxima volta fazendo uma corrente, só para dar distância de começar o próximo ponto, e eu vou seguir para o ponto alto seguinte e vou fazer ponto baixo. E vou seguir por toda a volta, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. Vou seguir assim até completar a volta e mostro para você como finalizar para dar certinho, ficar com a mesma quantidade de ponto baixo, né? Nós precisamos ter um total de 54 pontos baixos, já que nós estamos fazendo somente um ponto em cima de cada um dos pontos altos. Já estou completando a volta, olha, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. Esse aqui é o último ponto antes da corrente de espaço, só que eu vou fazer ponto baixo na direção dessa corrente aqui também em cima do ponto alto, olha. E vou finalizar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo e não na corrente de espaço. Eu fazendo esse ponto baixo, ele tampa aquela corrente que nós fizemos para dar distância. Então eu vou e finalizo com ponto baixíssimo em cima desse ponto aqui, tá? Tenho aqui a mesma quantidade, né, 54 pontos baixos, já que eu só fiz um ponto baixo em cima de cada um dos pontos da volta anterior. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo em cima do próximo ponto de base. Olha, em cima do próximo ponto baixo não vou nem fazer corrente de espaço, vou só fazer ponto baixo em cima do próximo ponto. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, vou pular 1, 2, 3 pontos e vou prender com ponto baixo formando uma alça. Fiz 5 correntes, pulei 3 pontos de base e fiz uma alça. Eu preciso fazer aqui um total de 16 alças, mas não dá certo fazer todas elas assim, pulando 3 pontos de base. Então eu vou intercalar. Em algumas alças eu vou fazer somente 5 correntes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, e vou pular somente 2 pontos de base e não 3, tá? Para dar certinho aqui as 16 alças, eu preciso fazer 6 alças pulando 3 pontos e outras 10 alças pulando somente 2 pontos, tá? O importante é intercalar aqui para dar certinho até o final. Não fazer todas as alças pulando 2 juntas, nem todas as alças pulando 3 pontos juntos também. Então é só seguir intercalando. Faça 2 alças pulando 2 pontos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, todas as alças com 5 correntes. E aí faça algumas pulando 2 pontos, né? 10 delas pulando 2 pontos e outras 6 delas pulando 3 pontos. Eu vou fazer a volta completa. Na hora de fazer a última alça, eu mostro para você como finalizar aqui a última alça e confiro com você como ficaram todas as sequências aqui no meu, para ver se você faz certinho aí no seu também. Já estou quase completando a volta, olha, eu fiz aqui alça pulando 3, vou fazer uma alça pulando 2 pontos, prendo com ponto baixo. Vou fazer mais uma alça pulando 3 pontos, 2, 3, 4, 5 correntes, vou pular 1, 2, 3, prendo com ponto baixo, e aí ficaram sobrando aqui 2 pontos de base, espaço para que eu faça mais uma alça. Só que eu vou fazer somente 2 correntes e não 5, vou laçar o fio na agulha, vou no primeiro ponto baixo desse jeito e vou fazer um ponto alto. Olha, busco o fio que vem do novelo, alongo, busco o fio novamente, faço um ponto alto normalmente. E finalizo o ponto alto. Assim eu faço a distância de uma alça com 5 correntes, só que finalizando ela com ponto alto para que o ponto fique no meio, tá, da laçada. Eu comecei aqui fazendo uma alça com 5 correntes, pulando 3 pontos. Depois 2 alças pulando somente 2 pontos. Uma alça pulando 3, 2 alças pulando 2. Novamente uma alça pulando 3, mais 2 alças pulando 2. Mais uma alça pulando 3, mais 2 alças pulando 2. Uma alça pulando 3, uma alça pulando 2, uma alça pulando 3 e a última alça pulando 2. Tenho aqui um total de 16 alças. Como você pode ver, eu tenho somente 6 alças pulando 3. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, aqui, 6. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo nesta mesma alça. Olha, vou introduzir a agulha dentro da alça, busco o fio que vem do novelo, tenho 2 laçadas, só buscar o fio novamente, passando nas 2 laçadas, já tenho o ponto baixo bem centralizado. Vou laçar o fio na agulha, vou na próxima alça, vou trabalhar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficou assim.
Vou fazer agora um total de 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. Para ela não ficar retorcida, olha, eu seguro aqui, vou laçar o fio na agulha e segurar com o dedo desse jeito, para que não torça essa corrente, ela não fique toda torta. Ainda na mesma alça eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Vou fazer novamente 3 pontos altos. 1, agora já posso soltar, olha que ela fica certinha. 2, 3 pontos altos. E sem fazer corrente de espaço, vou na próxima alça, na metade da alça, e prendo com ponto baixo. Ficou assim, olha, uma alça com 15 correntes, intercalada por esses dois blocos com 3 pontos altos. Vou repetir agora na próxima alça. Após prender com ponto baixo, não faço corrente de espaço, só laço o fio na agulha, vou na próxima alça e vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. Vou laçar o fio na agulha e segurar para essas correntes não ficarem torcidas. E vou trabalhar novamente 3 pontos altos na mesma alça que eu comecei fazendo os blocos aqui, né? Com 3 pontos altos faço mais 3. Olha, 1, agora já posso soltar que elas não torcem mais. 2, 3 pontos altos e prendo com ponto baixo na próxima alça. Tenho novamente a alça com 15 correntes intercalada por bloco. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, tá? Sempre que prender com ponto baixo, não faça corrente de espaço, só seguir para a próxima alça, trabalhar 3 pontos altos, 15 correntes, novamente 3 pontos altos e prenda com ponto baixo na próxima alça. Vai dar certinho, no final teremos um total de 8 alças dessa aqui. Olha, eu vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar essa volta. Já estou finalizando a volta, fazendo aqui o último bloco com 3 pontos altos e eu vou deixar essa laçada bem ajustada na agulha, vou finalizar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo, mas veja que eu não vou pegar assim, na frente, saindo para a parte de trás. Pego de cima para baixo, deixando os dois fios do ponto baixo aqui na parte da frente e vou finalizar com ponto baixíssimo. Agora, olha, eu vou começar a próxima volta em cima desse mesmo ponto, só que agora sim pegando da frente, saindo lá na parte de trás para buscar o fio que vem do novelo, deixo as duas laçadas na agulha e prendo com ponto baixo. Antes, deixa eu mostrar aqui para você que eu tenho um total de 8 alças, né, com 15 correntes, todas elas com 15 correntes, então nesta volta que eu terminei tenho um total de 8 alças. Eu vou laçar o fio na agulha, vou trabalhar nessas alças com 15 correntes, só que eu vou fazer aqui um total de 13 pontos altos. Veja que após o ponto baixo não faço corrente de espaço, vou só lacei o fio na agulha e vou fazer aqui um total de 13 pontos altos. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar mais 13 pontos altos ainda na mesma alça. No total, 26 pontos altos, mas separados aqui por esse espaço de 3 correntes, tá? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos.
Sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo no ponto baixo que eu tenho aqui, olha, entre os blocos de 3 pontos altos, né? No ponto baixo que nós fizemos na alça. Então, vou fazer ponto baixo assim, pegando de cima para baixo mesmo, faço ponto baixo. Busco o fio, deixo 2 laçadas, busco novamente e passo. Olha, formei aqui então uma pétala aqui com 13 pontos altos, 3 correntes, novamente 13 pontos altos. Agora, olha, depois do ponto baixo eu não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha e vou repetir tudo nessa alça aqui também. Olha, 13 pontos altos, vou fazer 3 correntes e novamente 13 pontos altos. E aí prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto baixo e vou seguir repetindo por toda a volta. Vou fazer a volta completa porque é só uma repetição, tá? Em todas as alças eu vou fazer do mesmo jeito, tá? A mesma sequência com 13 pontos, 3 correntes e 13 pontos. Na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também. Já estou completando aqui a volta, fazendo pontos altos em todas as pétalas. Completei aqui a última pétala. Aqui, olha, é só finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, mas se você tiver agulha de tapeceiro, aí fica mais fácil finalizar com ela, que fica ainda mais discreto. Mas aqui, olha, sem agulha de tapeceiro é só alongar bem esse fio, passar ele para a parte de trás, dividir ele em 2, amarrar bem, cortar as sobras. Tenho aqui todas as pétalas completas. Eu vou mostrar aqui para você como finalizar com agulha de tapeceiro. Após o último ponto alto, agulha de tapeceiro, gente, pode ser agulha de costura comum, tá? Que dá certo fazer também, fica mais discreto. Após o último ponto alto, só alongar bem esse fio. Vou cortar, colocar esse fio na agulha. É um pouquinho diferente porque eu não faço a finalização direto, né, em cima do primeiro ponto baixo. Olha, eu vou pular esse ponto baixo, vou em cima do primeiro ponto alto da primeira pétala, pegando de trás para frente, em cima do primeiro ponto alto. E agora eu vou voltar com o fio, passar de cima para baixo em cima do último ponto alto, do 13º aqui, dos que eu fiz aqui nessa última pétala. Passo de cima para baixo e passo dentro do primeiro ponto baixo, saindo com a agulha na parte de trás. Assim, o início e o final aqui vai ficar exatamente igual a todos os outros. Olha só, vou ajustar bem esse ponto aqui na frente, puxar ele e aí fica certinho aqui a finalização, olha. Tá? Com o fio já na parte de trás, é só conduzir ele, seguir costurando aqui ele até um acúmulo de fio para que a gente possa amarrar bem aqui antes de cortar a sobra. Se fosse sem agulha de tapeceiro, você ia puxar esse fio para a parte de trás, passar ele aqui com a ajuda da agulha de crochê, do mesmo jeito que eu estou passando aqui com a agulha de tapeceiro, conduzir ele com a agulha de crochê e dividir do mesmo jeito, olha, quando ele tiver com uma distância mais confortável aqui para amarrar e não ficar aparecendo, é só dividir ele em 2 e aí tirar um dos fiozinhos da agulha. O outro é só passar em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer o nó. Isso aqui na parte de trás, está no avesso da peça. E agora é só amarrar bem. Pode dar 2 ou 3 nó aqui que fica bem firme, aí pode cortar as sobras sem problema que não vai escapar. Amarrei bem. Aqui é só cortar, olha. Não fica aparecendo lá na frente também, tá? Aqui, olha, na frente do trabalho não fica aparecendo porque eu costurei aqui no acúmulo de fio. Essa outra ponta de fio aqui inicial, do anel mágico, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou costurar ela aqui no centro, dividir em 2 e amarrar bem. Veja que eu amarrei aqui do mesmo jeito, olha, e aí vou cortar aqui a sobra, só costurar, esconder ele aqui no acúmulo de fio, e aí dividir em 2 e cortar, olha, fica perfeito aqui. Na próxima fase, olha, eu vou trabalhar com fio de cor verde, mas se você quiser pode fazer todo de uma cor só que fica bonito também. E eu vou amarrar em qualquer uma das pétalas. Nós temos aqui esses espaços com 3 correntes. Vou amarrar aqui então em um dos espaços com 3 correntes. Não preciso deixar muita sobra de fio, somente uma pontinha de fio e apenas um nó. Olha, veja que eu vou apertar bem esse nó para não ficar volumoso e deixo uma sobra de fio para fazer o acabamento depois. Agora é só posicionar esse fio no dedo. Vou introduzir a agulha dentro do espaço de 3 correntes, busco o fio formando uma laçada e faço um ponto baixo. Ficou assim. Agora vou fazer aqui um total de 7 correntes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes e vou prender novamente no mesmo espaço aqui de 3 correntes que eu tenho dentro dessa pétala. Prendo com ponto baixo, formando aqui uma laçada desse jeito, olha, uma argola.
Vou fazer agora uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Ainda na mesma pétala, vou pular somente 3 pontos. 1, 2, 3, vou no próximo ponto e prendo com ponto baixo. Tem uma alça aqui, olha, com 5 correntes. E veja que eu pulei somente 3 pontos. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer novamente a alça com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou para a próxima pétala e vou prender aqui com ponto baixo, sobrando 3 pontos, deixando 3 pontos antes do próximo espaço. Olha só, 1, 2, 3, e estou prendendo então, deixando 3 pontos antes do próximo espaço de 3 correntes. Ficou assim. Vou fazer novamente 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, e vou prender agora com ponto baixo aqui no espaço de 3 correntes que eu tenho dentro da pétala. Prendi com ponto baixo a próxima alça com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E prendo no mesmo lugar. Aqui, olha, já estou repetindo o que eu fiz após prender com ponto baixo e começar a volta, né? Olha, fiz aqui novamente a alça com 7 correntes, prendendo no mesmo lugar. Vou fazer a alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos. 1, 2, 3. E prendo com ponto baixo no próximo ponto. Ficou assim. A alça com 5 correntes fica sempre pulando o espaço de 3 pontos. A alça com 7 correntes fica prendendo no mesmo espaço ou passando de uma pétala para outra, tá? Então é sempre intercalando. A próxima alça com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou para a próxima pétala e prendo deixando 3 pontos de base. Olha. Esses 3 pontos justamente para fazer a alça com 5 correntes. Olha. Ficou assim. E faço 1, 2, 3, 4, 5, prendo com ponto baixo no espaço de 3 correntes. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Quando chegar aqui no final, a última alça é um pouquinho diferente, mas eu vou fazer a volta completa. Quando chegar aqui eu mostro para você como fazer aqui a última alça. Já estou completando a volta, olha, fazendo aqui então alça com 7 correntes. Vou prender aqui deixando 3 pontos de base. E aqui, olha... Após prender com ponto baixo, a próxima alça precisava ser com 5 correntes para ficar exatamente igual a todas as outras, né? Mas como é a última alça, eu vou fazer somente 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, vou no primeiro ponto baixo e vou fazer ponto alto pegando no primeiro ponto baixo. Olha, veja que eu introduzi a agulha no ponto baixo, vou buscar o fio, alongo para dar a distância aqui do ponto alto, e faço um ponto alto normalmente para que eu faça aqui a alça e permaneça aqui com o fio na metade da alça desse jeito. Olha, veja que eu fiz a alça com o mesmo espaço da alça de 5 correntes, só que completando com ponto alto, assim eu já fico na metade da alça. Tenho aqui a volta completa, olha, é importante que em todas as pétalas eu tenha 2 alças com 5 correntes e uma alça com 7, tá? Fiz assim exatamente igual em todas as pétalas. Começando a próxima volta, então, eu vou fazer ponto baixo aqui ainda na mesma alça que eu terminei, vou só introduzir a agulha dentro da alça, busco o fio, e aí faço o ponto baixo, olha, ele fica bem centralizado no meio desta última alça, tá? E sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar nessa alça de 7 correntes. Aqui eu vou fazer um total de 11 pontos altos na mesma alça, sempre do mesmo jeito, olha, ponto alto, sem corrente de espaço, faço novamente ponto alto, 2, 3, 4, 5. Veja que eu vou fazendo um ponto alto ao lado do outro, tá? Para não ficar todo embolado aqui esses pontos altos. Já tenho aqui um total de 6 pontos altos, vou completar 11, olha. 7, 8, 9, 10, 11. Se na hora de fazer ficar sobrando corrente aqui, né, de espaço, se você fizer muito apertado esses pontos e ficar sobrando corrente de espaço, não se preocupe. Depois é só você ajustar esses pontos aqui, porque eles ficam certinho, tá? Não se preocupe. Não fica legal se você fizer os pontos um em cima do outro. Eles ficando lado a lado, mesmo se sobrar corrente de espaço, depois eles vão se ajustar aqui nesse espaço de 7 correntes, tá? E depois de fazer aqui os 11 pontos altos, sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo na alça de 5 correntes que nós temos logo à frente, olha. Ficou assim.
Tenho aqui então um total de 11 pontos altos nessa alça com 7 correntes. Temos logo à frente outra alça com 7 correntes, só que ligando uma pétala na outra, né? Nesta alça eu vou fazer um total de 9 pontos altos. Então, olha, após prender com ponto baixo, sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha e vou fazer aqui 9 pontos altos. 1, 2, veja que eu não estou fazendo pegando dentro da corrente, tá? E sim abraçando aqui como a alça, tá? A alça de 7 correntes e fazendo os pontos lado a lado, olha, um ponto ao lado do outro, olha, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Aqui do mesmo jeito, se ficar sobrando um espacinho, não se preocupe, depois esses pontos vão se ajustar aqui nesse espaço de 7 correntes, tá? Sem fazer corrente de espaço também, vou prender com ponto baixo na próxima alça, que é uma alça com 5 correntes. Prendi com ponto baixo, agora eu vou começar a repetir, olha. Na próxima alça, então, com 7 correntes, sem fazer corrente de espaço, vou fazer aqui um total de 11 pontos altos dentro desse espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, vou prender com ponto baixo no meio da próxima alça, que é uma alça com 5 correntes. E sem fazer corrente de espaço, vou fazer 9 pontos altos na próxima alça que está ligando uma pétala na outra. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Como é só repetição, vou fazer aqui a volta completa. Na hora de finalizar a volta, eu mostro para você como fazer também, tá? Mas já vai ficando desse jeito aqui, olha. Sempre 11 pontos altos na alça que fica em cima da pétala e 9 pontos altos na alça que fica ligando uma pétala na outra. Eu vou fazer a volta completa. Já estou completando a volta, fazendo ponto alto, então, na última alça de 7 correntes. Aqui eu vou deixar essa laçada bem ajustada na agulha e vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar essa volta. Só fazer o ponto baixíssimo e aí temos a volta completa, mas eu fiz sempre do mesmo jeito, olha. 11 pontos altos na alça que fica na ponta da pétala e 9 pontos altos na alça que fica entre uma pétala e outra. Para começar a próxima volta, eu vou começar aqui, olha, na direção do primeiro ponto alto desses 11 que nós temos na pétala logo à frente. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto dos 11 que nós temos logo à frente. E agora eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, mais uma corrente para deixar de espaço. Se você tem costume de fazer 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto, então faça aí o início com 4 correntes, porque precisa sobrar uma corrente no final, tá? Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, laço o fio na agulha, faço o ponto alto em cima do próximo ponto. Eu estou fazendo corrente de espaço, mas eu não estou pulando nenhum ponto de base, tá? Sempre após o ponto alto, uma corrente de espaço e faço o ponto alto em cima do próximo ponto. No final aqui teremos a mesma quantidade, um total de 11 pontos altos, contando com essas 2 correntes aqui que eu fiz para formar o primeiro ponto. Já tem 1, 2, 3, 4... sempre com uma corrente de espaço, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui em cima do último ponto alto, olha, eu vou fazer aqui o último ponto, então, na direção do último ponto alto dos 11 que nós temos, né? Tenho aqui 11 pontos altos e após esse último ponto alto eu não faço corrente de espaço. Aqui, sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo, pulando 2 pontos nesta sequência com 9 pontos que eu tenho aqui entre uma pétala e outra. Então, olha, pulo os 2 primeiros, prendo com ponto baixo no próximo. Ficou assim.
Vou seguir fazendo ponto baixo até que fiquem sobrando somente 2 pontos desses 9 que nós temos nessa alça, tá? Então, vou seguir em cima dos próximos pontos. Olha, faço ponto baixo no próximo, mais um e mais um ponto baixo. Sobraram somente 2 pontos de base e eu tenho aqui um total de 5 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, contando com o ponto que eu fiz após esse último ponto alto. Sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou trabalhar nesses 11 pontos que nós temos na pétala logo à frente. Faço ponto alto. Agora sim, eu começo a fazer uma corrente de espaço e ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente de espaço e ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente de espaço e ponto alto em cima do próximo ponto. E vou seguir até o último ponto aqui dos 11 que nós temos, tá? Vou fazer todos eles aqui e mostro para você como continuar ali também. Chegando aqui, olha, no final, né, entre um ponto alto e outro, tenho sempre uma corrente de espaço, mas após o último ponto alto eu não faço corrente de espaço, vou só pular 2 pontos de base e vou fazer 5 pontos baixos nessa sequência de pontos que nós temos logo à frente. Esse primeiro ponto baixo já serve para prender, então, após esse ponto alto, vou fazer mais 4 pontos baixos, 2, 3, 4, completando então 5, né, com o ponto que eu já tinha feito, e sobraram 2 pontos de base. Vou laçar o fio na agulha e vou continuar na próxima pétala de 11 pontos altos que eu tenho logo à frente. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, olha. Nesses pontos aqui, nos 11 pontos altos, eu fiz ponto alto com uma corrente de espaço. Sempre pula 2 pontos para prender com ponto baixo e fica sempre sobrando 2 pontos de base também nessa sequência que nós temos com 9 pontos. Vou fazer a volta completa e na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo aqui os pontos baixos. Após esse último ponto baixo aqui, deixei sobrando 2 pontos altos e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 3 que eu fiz para começar essa volta, né? Como eu fiz 3 correntes, finalizo na segunda, fica sobrando uma corrente de espaço, olha, para que nós tenhamos aqui uma corrente de espaço antes do próximo ponto alto. Para começar a próxima volta, vou fazer 2 correntes somente para dar a altura do primeiro ponto alto. Aqui, se você tem costume de fazer o primeiro ponto alto com 3 correntes, pode fazer sem nenhum problema, tá? No espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Olha, no mesmo lugar agora do espaço de uma corrente que sobrou, faço 2 pontos altos. E faço ponto alto em cima do ponto alto. No espaço de uma corrente, eu faço 2 pontos altos, 1, 2 e ponto alto em cima do ponto alto. Vou fazer até chegar no último ponto, né, desses 11 que nós temos aqui nesse leque. Olha, tenho um total de 11 pontos altos com espaço de uma corrente entre um ponto e outro. Vou fazer até aqui no final desse 11º ponto alto, mas sempre do mesmo jeito, tá? Nos espaços de uma corrente eu faço 2 pontos altos e faço ponto alto em cima do ponto alto. Vou fazer aqui todos e aí mostro para você como continuar. Já estou chegando aqui no final do leque, fazendo sempre do mesmo jeito. São 2 pontos altos no espaço de uma corrente e somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos altos, tá? Se você fez tudo certinho, tem aqui um total de 31 pontos altos, contando com as 2 correntes que nós fizemos aqui para começar a volta. Aqui, olha, logo à frente nós temos um total de 5 pontos baixos e eu vou pular 2 e prender com ponto baixo no ponto do meio. Assim ficam sobrando 2 também, né? Temos 5. Prendo no ponto do meio, fica 2 de cada lado. E vou seguir repetindo, olha, vou trabalhar agora no próximo leque. Vou só laçar o fio na agulha, vou fazer ponto alto em cima do ponto alto e 2 pontos altos no espaço de uma corrente. 1, 2. Ponto alto em cima do ponto alto e 2 pontos altos no espaço de uma corrente. Vou seguir assim por toda a volta. Como eu disse, nesses leques aqui agora, fica com um total de 31 pontos altos. Vou seguir repetindo por toda a volta. Na hora de finalizar a volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta. Aqui, olha, após o último ponto alto desse último leque, eu vou prender com ponto baixo no ponto baixo do meio,
do mesmo jeito que nós estávamos fazendo nos leques anteriores, e após esse ponto baixo eu já finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para começar a volta, né? Eu fiz duas correntes para dar a altura de um ponto alto, então eu já finalizo com ponto baixíssimo. Assim, olha, todos os leques agora têm um total de 31 pontos altos, sempre preso com ponto baixo entre um leque e outro, nesses 5 pontos que nós temos na volta anterior, né? Então eu prendi sempre no ponto do meio e assim todos os leques ficam exatamente iguais. Para começar a próxima volta eu vou seguir com ponto baixíssimo até chegar na direção do quarto ponto alto. Eu finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente, que significa o primeiro ponto alto, né? Então vou seguir para o próximo ponto, olha, no segundo ponto alto faço ponto baixíssimo, no terceiro, e no quarto, fiz ponto baixíssimo até chegar no quarto ponto alto, é o mesmo ponto que fica esse ponto alto aqui na volta anterior. Olha. Agora eu vou fazer aqui duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Se você tem costume de fazer 3 correntes, não tem problema, pode fazer as 3 correntes também. E preciso fazer mais 2 correntes de espaço, ou seja, se você começa o ponto alto com 3 correntes, então significa que após as correntes que formam o ponto alto, precisa de mais 2 correntes para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou pular um ponto de base e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo um ponto alto, vou no próximo ponto e faço ponto alto. Novamente 2 correntes de espaço, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço ponto alto. Eu vou seguir assim até que fiquem sobrando somente 3 pontos altos aqui nesse leque, tá? Veja que eu comecei então na direção do quarto ponto, ficaram sobrando 3 desse lado, vou seguir do mesmo jeito até que fiquem sobrando somente 3 pontos aqui no final desse leque, mas sempre do mesmo jeito, com 2 correntes de espaço, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Já estou quase completando a volta, olha, fazendo sempre do mesmo jeito. 2 correntes de espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Já tenho aqui um total de 12 pontos, contando com as correntes iniciais, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso significa que no próximo ponto, no 13º, se eu pular um ponto para fazer ponto alto em cima do próximo ponto, já ficam sobrando somente 3 pontos de base. Então esse último ponto eu não vou fazer ele até o final, tá? Olha, após as 2 correntes, só lacei o fio na agulha, vou buscar o fio do novelo e alongo para fazer o ponto alto, passo somente em 2 laçadas e vou deixar essas 2 laçadas na agulha, desse jeito. Vou laçar o fio na agulha novamente, vou pular agora para o próximo leque. No próximo leque, vou pular os 3 primeiros pontos e vou fazer o próximo ponto alto, então, na direção do quarto ponto de base. E aí, esse ponto eu finalizo junto com o último lá do leque anterior. Eu busquei o fio, passo em 2 laçadas, sobraram 3 laçadas na agulha, agora busco o fio e passo nas 3 laçadas de uma só vez. Isso aqui, olha, chama-se diminuição de ponto. Eu ensinei isso aqui no vídeo de leitura de gráfico, né? Vou até deixar o link aqui em cima, porque lá tem explicando quando a gente finaliza esses 2 pontos juntos. Veja que eu finalizei o último ponto desse primeiro leque junto com o primeiro ponto do leque seguinte. Agora eu vou seguir repetindo. 2 correntes de espaço, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Novamente 2 correntes, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Vou seguir assim até chegar aqui, olha, no final novamente desse leque aqui. Quando for fazer o último ponto, né, sobrando somente 3 nesse segundo leque, eu vou fazer exatamente igual. O último ponto desse próximo leque, finalizando junto com o primeiro ponto do leque seguinte. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Eu vou fazer mais esse leque aqui para mostrar novamente essa finalização de pontos juntos, tá? Então no final desse leque aqui eu mostro para você novamente para que você possa conferir como é feita essa finalização e a quantidade de pontos e blocos que nós temos em cada um dos leques. Já estou quase chegando no final do segundo leque, olha, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, sempre com 2 correntes de espaço, pulando um ponto de base, então significa que no próximo ponto, olha, vou fazer 2 correntes, o próximo ponto vou pular um ponto de base, na hora de fazer esse ponto, vão ficar sobrando somente 3 aqui nesse segundo leque também, não faço o ponto completo. Deixo as 2 últimas laçadas na agulha, laço o fio na agulha e já vou para o terceiro leque. No terceiro leque vou fazer do mesmo jeito.
Vou pular 1, 2, 3, vou no quarto ponto de base, que é o ponto que fica na direção desse ponto alto lá da penúltima volta. E agora, busquei o fio, passo em 2 laçadas, ficam sobrando 3, busco o fio do novelo novamente e passo dentro das 3 laçadas para finalizar esses 2 pontos juntos novamente. Olha. Faço 2 correntes, pulo um ponto de base e vou no próximo ponto e faço ponto alto. Novamente 2 correntes, pulo somente um ponto de base, vou no próximo ponto e faço ponto alto. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Veja que agora, olha, em todos os leques teremos um total de 13 pontos altos, separado por 2 correntes. Na hora de passar de um leque para o outro, os 2 pontos são feitos finalizados juntos. Vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou quase completando a volta, sempre fazendo do mesmo jeito, 2 correntes de espaço, pulo um ponto de base e faço ponto alto, só que esse ponto aqui, olha, já é o último desse leque, então eu vou fazer somente a primeira fase, deixo 2 laçadas na agulha e eu comecei a volta fazendo 4 correntes, né, eu preciso deixar 2 correntes de espaço. Então vou na segunda corrente, olha, deixei aqui as 2 laçadas na agulha, vou introduzir a agulha na segunda corrente das 4 que eu fiz para começar a volta, e finalizo com ponto baixíssimo passando em todas as laçadas de uma vez só. Desse jeito, olha. Assim eu finalizo o último ponto na segunda corrente e esse espaço também fica exatamente igual todos os outros que nós temos finalizando 2 pontos juntos e em cada um dos leques nós temos um total de 13 pontos altos, sempre com 2 correntes de espaço. Para começar a próxima volta, eu vou fazer somente 2 correntes de espaço, olha, do jeito que eu finalizei aqui com ponto baixíssimo, né? Vou fazer 2 correntes de espaço para dar a altura do primeiro ponto, laço o fio na agulha, vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ficou assim. Agora, nos espaços de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2 e ponto alto em cima do ponto alto. No próximo espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos, 1, 2 e faço ponto alto em cima do ponto alto. Eu vou seguir assim até chegar aqui no penúltimo bloco desses que nós temos aqui, então, nesse primeiro leque. Olha, eu vou fazer sempre do mesmo jeito até que fique sobrando somente o último bloco aqui com espaço de 2 correntes, tá? Mas sempre do mesmo jeito, 2 pontos altos nos espaços de 2 correntes e ponto alto em cima de cada um dos pontos altos. Já estou chegando aqui na direção do penúltimo bloco vazio, olha, tenho logo à frente o penúltimo e o último bloco vazio. Quando chegar na direção aqui do ponto alto, que fica sobrando somente um bloco vazio, eu preciso fazer esse ponto finalizando junto com os próximos aqui, tá? Então vou fazer 2 pontos altos nesse penúltimo bloco, 1, 2... E agora, quando for fazer ponto alto em cima desse ponto, para sobrar somente um bloco vazio, eu não vou finalizar esse ponto, tá? Vou buscar o fio que vem do novelo, busco mais uma vez, passo em 2 laçadas, ficam sobrando 2 laçadas na agulha. E assim ficou sobrando só um bloco vazio. Vou laçar o fio na agulha novamente, vou em cima desses 2 pontos que eu finalizei junto aqui na volta anterior, e vou buscar o fio para fazer ponto alto também. Alongo o fio um pouquinho, busco novamente, passo somente em 2 laçadas. Ficaram sobrando 3 laçadas na agulha. Vou laçar o fio na agulha mais uma vez e vou começar agora, olha, no próximo leque. Vou em cima desse próximo ponto alto, vou buscar o fio que vem do novelo, busco o fio mais uma vez, passo em 2 laçadas, agora tenho 4 laçadas na agulha para finalizar esses 3 pontos juntos, ou seja, o último ponto desse leque, uma aqui na divisão entre um leque e outro, e o primeiro do leque seguinte. Vou buscar o fio que vem do novelo, passo nas 4 laçadas de uma só vez, finalizando todos os pontos juntos. Esse aqui, gente, é a diminuição de ponto. Eu até ensinei isso aqui, como faz a leitura, né, do gráfico. Tem no segundo vídeo que eu fiz sobre leitura de gráfico, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. Então, finalizei aqui 3 pontos altos juntos, né? Eu vou fazer agora, olha, depois dessa finalização, 2 pontos altos no próximo espaço e ponto alto em cima do próximo ponto alto. Ou seja, vou seguir repetindo. Veja que aqui, olha, eu pulei o último bloco vazio desse primeiro leque e o primeiro bloco vazio também do leque seguinte. E eu vou seguir repetindo até chegar aqui, olha, no penúltimo bloco vazio novamente. Quando for fazer o ponto aqui, no ponto alto em cima, logo após o penúltimo bloco vazio, eu vou finalizar o ponto alto desse penúltimo ponto, o ponto alto desses 2 que foram finalizados juntos e o primeiro do leque seguinte também.
Mas só para tirar a dúvida aí, eu vou seguir fazendo os pontos altos aqui sempre do mesmo jeito quando for fazer essa passagem ali de leque, né? Então eu mostro para você novamente como fazer essa finalização dos 3 pontos juntos, para que não sobre dúvida aí. Mas se você tiver alguma dúvida na hora de fazer o seu trabalho, deixa um comentário que eu ajudo você. Aqui eu estou seguindo sempre do mesmo jeito, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima do ponto alto, vou fazer até chegar no penúltimo bloco novamente. Já estou quase chegando aqui no final desse leque também, ou seja, vou fazer ponto alto até o penúltimo bloco vazio, né? Até esse penúltimo espaço aqui de 2 correntes. Aqui, olha, fiz ponto alto até o penúltimo bloco. Deixa eu mostrar aqui para não sobrar dúvida nenhuma aí na hora de fazer o seu. Veja que eu fiz ponto alto até o penúltimo espaço de 2 correntes. Logo à frente eu tenho um ponto alto e o último espaço de 2 correntes. Então agora, na hora de fazer esse ponto alto aqui, eu não finalizo esse ponto. Vou fazer somente a primeira fase, busco o fio, passo em 2 laçadas e deixo as 2 laçadas na agulha. Vou laçar o fio novamente e agora o próximo ponto eu vou fazer na junção desses 2 pontos aqui, olha, que foram finalizados juntos na volta anterior. Então, só lacei o fio na agulha, vou fazer o ponto alto aqui em cima, só que também sem finalizar esse ponto. Busco o fio, busco novamente, passo em 2 laçadas. Já tenho 3 laçadas na agulha. O próximo ponto em cima do próximo ponto alto já no próximo leque. Também do mesmo jeito, vou laçar o fio na agulha, vou lá em cima do próximo ponto alto também, busco o fio, busco novamente, passo em 2 laçadas, agora estão todos exatamente iguais e eu tenho 4 laçadas na agulha. Vou buscar o fio e passar nas 4 laçadas de uma só vez, finalizando os 3 pontos juntos. É super fácil, mas como eu disse, se tiver alguma dúvida é só deixar aí comentário que eu ajudo você e eu vou seguir repetindo agora por toda a volta, né, porque agora é só repetição, olha, nos espaços de 2 correntes eu faço 2 pontos altos, ponto alto em cima do ponto alto e vou seguir, na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como finalizar e começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, estou fazendo ponto alto aqui, olha, na direção do penúltimo bloco vazio. Eu tenho logo à frente somente um ponto alto e esse último bloco eu preciso deixar de espaço. Então, nesse último ponto alto aqui, eu já faço o ponto finalizando junto com os outros, né? Vou fazer somente a primeira fase, deixo 2 laçadas na agulha, só que eu comecei essa volta fazendo 2 correntes aqui na direção dos pontos que eu tinha finalizado junto e em seguida fiz um ponto alto. Então, logo após as 2 correntes fiz um ponto alto, eu vou finalizar justamente nesse primeiro ponto alto que eu fiz após as 2 correntes. Então, finalizo com ponto baixíssimo, após ter deixado 2 laçadas na agulha, e assim tenho aqui os 3 pontos finalizados juntos. Eu vou refazer esse ponto só para quem tem dúvida aí, olha, na hora de fazer o último ponto, olha, eu fiz 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Agora, na hora de fazer o último ponto alto, vou fazer somente a primeira fase, busco novamente, passo em 2 laçadas, deixando 2 laçadas na agulha, vou em cima do primeiro ponto alto, que está após as 2 correntes, e vou finalizar com ponto baixíssimo ali em cima daquele ponto alto. E fica exatamente igual a todos os outros. Olha, nós temos aqui entre um leque e outro, sempre esses 3 pontos sendo finalizados juntos, né? Esse ponto aqui, ponto baixíssimo, está na direção então do primeiro ponto desses que nós temos no leque, sem contar essas 2 correntes aqui do meio, né? No mesmo jeito, se eu não contar aqui esse ponto que foi feito nos pontos finalizados juntos, então eu tenho assim os pontos de cada um dos leques, né? Então, aqui, olha, eu vou fazer uma corrente após ter finalizado com ponto baixíssimo, vou na direção do segundo ponto alto, é o primeiro dos 2 que nós temos nesse espaço de uma corrente, e vou fazer ponto baixo. E vou no próximo ponto e vou fazer ponto baixo também. E vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos, por toda a volta, mas na hora de passar aí de um leque para o outro, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no final desse primeiro leque, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. Olha, esse aqui é o último ponto que eu tenho no espaço de uma corrente, porque o próximo ponto eu já fiz finalizando 3 pontos juntos. Então é nesse espaço aqui dos 3 pontos finalizados juntos é que eu vou fazer um ponto baixo. E depois eu vou seguir, olha, porque assim o próximo ponto alto é o primeiro ponto que eu tenho no espaço de 2 correntes, tá? Então do próximo leque. Então vou fazer um ponto baixo aqui em cima desses 3 pontos que foram finalizados juntos. E aí eu vou seguir para o próximo ponto, que é o primeiro que eu tenho no próximo espaço de uma corrente, fazendo ponto baixo também, e assim eu vou seguir fazendo ponto baixo por toda a volta. Veja que sempre que eu for passar, então, entre um leque e outro, eu vou fazer somente um ponto baixo,
na direção desses 3 pontos que foram finalizados juntos, tá? Aqui, se você quiser, você pode também fazer ponto baixo e intercalar com ponto picô para fazer diferente aqui a finalização. No meu, eu vou só seguir fazendo ponto baixo assim por toda a volta, fica bem firme, fica bonito também esse acabamento. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. Aqui, olha, quando chegar no penúltimo ponto, então, esse penúltimo é o último ponto que está no espaço de 2 correntes. Vou fazer ponto baixo aqui, então, nesse penúltimo ponto. Aqui, se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com ponto baixíssimo na corrente que está na direção do próximo ponto, né? Então, só finaliza aqui com ponto baixíssimo, alonga bem esse fio, passa ele para a parte de trás, amarra bem e corta as sobras. Agora, se você tem agulha de tapeceiro, então, quando fizer aqui o último ponto baixo, é só alongar o fio para cortar, então, e finalizar com agulha de tapeceiro. Olha, fiz aqui o último ponto baixo, então, na direção do ponto alto que está dentro desse espaço de 2 correntes. Vou alongar bem esse fio aqui, deixando uma sobra suficiente para que eu consiga amarrar depois. Vou cortar esse fio e vou colocar na agulha de tapeceiro, ou uma agulha de costura comum, desde que caiba esse fio aqui no fundinho da agulha, então dá certo também, tá? Eu utilizo essa agulha aqui, que é a número 14, ela não tem ponta, facilita bastante. E aqui, olha, vou pular a corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, vou em cima do primeiro ponto baixo, que é o que foi feito, então, na direção aqui desse ponto alto, que está dentro do espaço de uma corrente no leque seguinte. Vou passar todo o fio para a parte da frente, vou passar em cima do último ponto baixo, e agora eu passo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, saindo com a agulha na parte de trás. Desse jeito, vou ajustar bem esse fio, vou passar todo o fio para a parte de trás e ele fica certinho, olha, como todos os outros pontos. Com o fio já na parte de trás, é só guiar ele aqui por esse acúmulo de pontos que nós temos aqui na base da volta anterior, né? Só seguir costurando ele aqui de forma que ele não apareça lá na frente. Você pode esconder, inclusive, aqui também nos pontos baixos. Eu gosto de esconder ele aqui nesse acúmulo de ponto alto, porque é mais fácil aqui para conduzir o fio, tá? Os pontos baixos são mais apertados, né? E aqui é mais fácil, olha, que não aparece ali na frente também. Só passar um pouco esse fio para esconder parte dele. Vou dividir em 2. Aqui tem um fio número 6, então eu deixo 3 fiozinhos para cada lado. E aí divido em 2 fios assim. Uma dessas perninhas de fio eu tiro da agulha, a que sobrar na agulha eu vou passar em mais um fiozinho aqui para dar sustentação. E agora é só amarrar bem e cortar as sobras. Eu tenho também a outra ponta de fio, né, inicial. Então aqui, olha, eu vou amarrar bem, dar 2 ou 3 nós, não vai ficar soltando aqui, pode amarrar bem aqui sem problema nenhum, não fica aparecendo também essa finalização aqui no avesso da peça. Eu tenho também a ponta de fio inicial aqui, olha, que eu deixei aqui, não amarrei ainda. Eu vou fazer do mesmo jeito, vou só dividir esse fio em 2, deixando 2 perninhas de fio assim, olha, com 3 fiozinhos de cada lado. Vou passar uma ponta desse fio aqui em um desses fios, somente para dar sustentação para que eu faça o nó. Esse aqui eu vou fazer com agulha de crochê mesmo, vou só buscar um desses fios e passar para que dê sustentação para que eu faça o nó. Esse fio já está no avesso, então não aparece lá na frente, né? Antes desse nó que eu estou fazendo aqui, eu fiz um nó para começar essa volta, amarro bem e aqui é só cortar as sobras. Vou cortar outra ponta de fio aqui também, que eu ainda não tinha cortado. Tenho aqui então, olha, a peça prontinha. Eu espero que você tenha feito a sua, gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no blog do crochê, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.